Olá pessoal, vamos para mais uma aula de aprendizagem de máquina, hoje falando sobre o ciclo da aprendizagem de máquina. Nessa aula nós vamos ver quais são as etapas principais na aplicação de métodos de aprendizagem de máquina em aplicações práticas, certo? Então a gente vai falar sobre a etapa de dados, onde a gente faz coleta, organização e rotulação, a etapa de modelagem, onde a gente faz seleção, treinamento e avaliação dos classificadores, e depois a gente vai falar da análise de erro. Por último, nós vamos falar da etapa de produção, onde a gente fala sobre o lançamento e o monitoramento desses modelos. Na academia, frequentemente, o foco grande em aprendizagem de máquina é dado na etapa de modelagem. Então, nós sempre estamos buscando criar modelos melhores, mais eficientes, mas muitas vezes nós esquecemos que, na prática, esses modelos vão se inserir num contexto no qual há outros componentes que são tão importantes ou até fundamentais na qualidade final da nossa aplicação, certo? Então, a gente pode começar lá com a definição do problema. Então, ela pode começar de uma forma, mas mudar ao longo do tempo, e principalmente quando você está aplicando modelos novos, você pode observar que essa definição do problema não estava tão boa no começo e definir seu problema de uma forma diferente depois, né? Depois disso, outro componente importante que nós precisamos considerar é o componente de dados, certo? Então, os dados que nós vamos utilizar para criar nossos modelos, eles são fundamentais que tenham boas qualidades, certo? Depois a gente vai falar sobre a produção, né? Então, uma vez que a gente criou esse modelo e tem um modelo funcionando, como colocar ele na prática, como por exemplo num servidor na nuvem ou num aplicativo de smartphone, para ele funcionar na prática e dar os resultados esperados que a gente obteve quando fez a modelagem, né? Bom, cada uma dessas etapas ela pode se dividir em partes, né? Então a etapa de dados, por exemplo, ela pode começar com a definição e a coleta dos dados. Então nessa etapa aqui, a gente vai definir que tipo de dados a gente pode utilizar, que tipo de dados são interessantes para a gente realizar a tarefa que a gente quer, né? Depois vem a parte de organização e rotulação dos dados, né? Então, nessa etapa que a gente define quais serão nossos conjuntos de treinamento e teste, como que a gente vai processar esses dados, se a gente vai utilizar eles da maneira que veio, se a gente vai fazer alguma mudança nesses dados, algum ajuste, ou como, por exemplo, filtrar ruídos ou aplicar algum tipo específico de pré-processamento para esses dados, né? E em seguida aí vem então a etapa de modelagem, né? Então a etapa de modelagem ela pode passar pela seleção e treinamento dos nossos classificadores, então a gente vai escolher que classificadores utilizar e treinar esses classificadores, e depois por uma etapa de avaliação desses classificadores e análise de erro desses classificadores. A outra etapa que a gente não pode deixar de considerar é a etapa de produção. Então nessa etapa, ela começa com o lançamento do modelo, onde a gente coloca esse modelo na prática para realizar alguma tarefa. E depois ela fala do monitoramento desse modelo, ok? Onde a gente vai observar se ele está tendo o desempenho que deveria e observar se tem alguma mudança importante no nosso sistema, nos nossos dados, que indique para a gente que a gente precisa refazer algumas das etapas anteriores. Ok? Então vamos falar em cada uma dessas etapas na aula de hoje. Vamos começar aqui com a parte de dados, né? Então a gente vai falar aqui da coleta, da definição dos dados. Então a primeira coisa importante que a gente tem que observar é que a qualidade e a quantidade de dados afeta significativamente o modelo que a gente vai aprender. A gente viu isso na aula anterior e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje, né? Mas a gente já sabe que a qualidade e a quantidade dos dados é fundamental para que você tenha um bom modelo bem treinado, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a maior quantidade de exemplos ela melhora a capacidade de generalização dos nossos modelos em geral, né? Então, com isso, ela previne alguns dos problemas que a gente precisa tratar, como o overfitting, por exemplo, ok? Além disso, tendo mais características, né, tendo mais dados, a gente tem mais informação sobre o problema e possivelmente a gente vai ter algum resultado melhor. Por outro lado, a gente tem que levar em consideração que cada característica que a gente adiciona no nosso dataset é um parâmetro a mais que o nosso modelo vai ter na entrada dele, e isso pode fazer com que o nosso modelo tenha uma quantidade muito grande de parâmetros e acaba tendendo a ter overfitting. Ok? Então, nessa etapa, algumas perguntas que você deve fazer primeiro, você tem autorização para usar esses dados, né? Então, especialmente na nova lei, né? Lei
geral de proteção de dados, você precisa pedir autorização dos usuários para utilizar esses dados para determinadas tarefas. Então, uma coisa importante é você saber se você tem essa autorização e pedir se você não tiver, né? E informar claramente para que motivo você quer utilizar esses dados. Em seguida, você precisa avaliar se esses dados não são de alguma forma enviesados. Ou, por exemplo, será que esses dados eles capturam todo o escopo de usuários que eu tenho? Ou será que esses dados eles estão focados majoritariamente em um determinado grupo e talvez não digam muito sobre outros grupos que vão utilizar meu sistema, né? Então, essas perguntas você precisa se fazer, e aí ao coletar esses dados você precisa ter sempre esse tipo de avaliação em mente. Em seguida, eu queria falar uma coisa importante, mas para vocês não confundirem com o que eu falei anteriormente, que é bastante relacionado, eu queria mostrar novamente essa figurinha que a gente viu. Nessa figurinha a gente falava da complexidade do modelo, né? E como o erro observado varia em função da complexidade. E aí a gente viu que quanto mais complexos os nossos modelos, melhor ele vai se ajustar no conjunto de treinamento, maior capacidade ele tem para se ajustar e menor o erro final do conjunto de treinamento. Mas que, a partir de uma certa complexidade, o erro no conjunto de teste, ou seja, a capacidade de generação dos nossos modelos, começa a piorar. E aí tem um ponto, um local específico desse nível de complexidade aqui, onde você tem uma complexidade que é ideal para o seu problema. Ok, isso foi assunto de aulas anteriores. Agora eu quero falar uma coisa diferente, relacionada de fato com os nossos dados. Certo? Então aqui nós vamos ver o seguinte. Esse gráfico ele mostra como varia o nosso erro observado nos conjuntos de treinamento e teste em função da quantidade de exemplos que nós temos. Ok? E aí a gente observa que com mais dados, quanto mais dados a gente tem, à medida que a gente cresce nesse eixo aqui, a gente vai sendo capaz de cometer menos problemas de generalização. Né? Então, o nosso erro no conjunto de teste ele vai diminuindo com a quantidade de exemplos que a gente tem. Por outro lado, é natural você observar que no conjunto de treinamento você vai ter um erro cada vez mais alto. E esse erro vai se aproximando do erro no conjunto de testes. Ok? Então, isso indica claramente esse tipo de comportamento que com mais dados você consegue generalizar melhor, né? Então é natural você, ao coletar mais dados, observar erros maiores no conjunto de treinamento. Não vai se surpreender se isso acontecer, tá certo? Isso é uma coisa esperada, é algo esperado. O que você tem que se preocupar realmente é esse gap aqui entre esses dois, né? Então esse gap entre esses dois é o espaço que você tem para melhorar a performance do seu modelo nos conjuntos de dados que ele não viu. Ou seja, melhorar a capacidade de generalização do seu modelo. Bom, antes de fazer isso, e quando você tem uma aplicação em mente, normalmente você já tem uma ideia de qual é o erro aceitável para o seu modelo. Né? Qual é o nível de erro que você tolera que vai tornar essa aplicação viável ainda. Porque se esse erro for muito alto, possivelmente não vale a pena você tentar aplicar machine learning para esse problema. Se você tiver um modelo, o melhor modelo que você tiver não atingir esse erro, então talvez não seja melhor uma boa ideia aplicar machine learning nesse problema. Né? Então, você ainda tem esperança de aplicar machine learning se o seu conjunto de treinamento estiver abaixo desse erro. Se pelo menos nos seus dados de treinamento você conseguir taxas de erro que são abaixo do que você quer. Certo? Então, isso significa que você tem um gap aqui que você pode tratar. Por exemplo, talvez ou melhorando o seu modelo, ou coletando mais dados. Né? Essa curva aqui, observando essa curva, dá uma impressão de que talvez coletando mais dados eu possa ainda reduzir mais o meu erro no conjunto de teste e talvez tornar essa aplicação viável. Talvez se eu tiver 3 ou 4 vezes mais dados do que eu tenho aí. Mas também há outras coisas que a gente pode fazer. A gente pode ter modelos mais efetivos, melhores. Né? Então isso aí foi um teste com um modelo apenas. Tá? Bom, então você precisa se preocupar com esse gap, mas não só com ele. Esse gap vai te dizer se você ainda tem alguma chance de melhorar o seu erro no conjunto de teste ou não. Certo? Com esse modelo que você está usando. Outra coisa que é importante você avaliar é esse tipo de situação aqui, ó. Quando mesmo o seu conjunto de treinamento, você tem uma taxa de erro que ela é acima da taxa de erro que você quer obter na prática. Certo? Então, nesse caso aqui, você está com um modelo que tem um viés muito alto. Então, a sua única chance é tentar um modelo mais complexo, melhor, né, com mais capacidade para resolver esse problema do que o modelo que você está utilizando antes.
do que o modelo que gerou esse tipo de gráfico aqui. Porque com esse tipo de gráfico, isso mostra que não adianta você coletar mais dados, que você não vai conseguir ter essa taxa de erro no conjunto de teste suficientemente boa, porque nem no conjunto de treinamento você é capaz de resolver esse problema de forma satisfatória. Ok? Então, nesse caso, você deve buscar outros tipos de modelo. Esse modelo provavelmente não está funcionando bem, ou então talvez treinar esse modelo por mais épocas, né, alguma coisa assim, para tentar melhorar a taxa de erro no conjunto de treinamento, e aí sim você volta para a situação anterior e busca o que você pode fazer, como por exemplo, diminuir a variância do meu modelo para ele tentar melhorar, ok? Bom, depois da coleta dos dados, né, então esses gráficos que a gente viu, eles dão uma ideia para você de quantos dados você vai precisar. Né? Então você pode fazer algum treinamento inicial com esses dados para ver qual é a chance que você tem, quantos dados você precisa coletar, se é realmente uma questão de voltar e coletar muitos dados ou se você pode trabalhar com os que tem. Né? Bom, depois que você faz isso, já tem uma quantidade de dados e já acha que tem um problema viável para tratar com machine learning, então talvez seja uma maneira o momento de você fazer a inspeção de dados, né, onde você vai identificar problemas genéricos. Então nesse momento você vai observar se seus dados têm alguns problemas sérios, como por exemplo, a partir desse dado aqui eu não sei dizer a classificação, nenhum humano é capaz de dar a resposta para aquele problema ali. Né? Talvez não tenha uma resposta clara, seus dados não são bons o suficientes, e aí, nesse momento, você vai tentar catalogar todos os tipos de problemas que seus dados possam ter e quais possíveis tratamentos para resolver esses problemas, sejam eles pré-processar para melhorar os dados ou simplesmente remover alguns padrões que eles não realmente têm chance de serem úteis no treinamento, ok? Se for o caso de fazer pré-processamento, então alguns exemplos são importantes, como por exemplo, normalização dos dados, fazer com que todos os atributos estejam dentro de uma mesma escala ou que eles sigam uma determinada distribuição dentro de um range conhecido, né? Isso facilita o seu ajuste de parâmetros posteriormente, porque na literatura, frequentemente, os parâmetros que são fornecidos para os modelos, eles assumem que os modelos têm uma distribuição, por exemplo, com uma variância aí entre -1 e +1, ou entre 0 e 1, ok? Então, se você tiver dados com uma distribuição aí que tem uma variância aí de +100 ou +200, provavelmente esses parâmetros não vão funcionar bem, você vai ter que encontrar outro conjunto de parâmetros. Isso vai dificultar bastante o seu ajuste do modelo, tá? Então, normalização, limpeza de dados, como remover dados ruins, ou então eliminar partes dos dados que são irrelevantes, tá certo? Ou, por exemplo, características que estão ali nos dados, mas que não são úteis para a sua classificação. Né? Então, filtro de dados mesmo, de fato, você pega um exemplo e vai remover, ou então aplicar algum filtro sobre ele do ponto de vista de, ou para remover características que não são importantes, ou para realçar características que são relevantes. E outro tipo de pré-processamento que pode ser feito é o aumento de dados. Então, nesse caso, é uma técnica importante aqui. Frequentemente, quando a gente não tem dados suficientes, ou os nossos dados não são suficientemente diversos, a gente pode usar essas técnicas de aumento de dados. Então, o que essas técnicas fazem? É você utilizar os dados que você tem e tentar modificá-los de alguma maneira para gerar outros padrões de exemplo. Frequentemente utilizado com imagens. Por exemplo, se eu tenho imagens no meu conjunto de treinamento, eu tenho as imagens e os rótulos, eu posso simplesmente pegar, vamos supor que eu tenho a imagem de um carro lá, eu posso simplesmente fazer um flip horizontal nessa imagem, né? O carro está virado para um lado, você faz um flip horizontal, muda a orientação da imagem, e aí agora você tem o mesmo carro, só que agora apontando para o outro lado. Então isso faz com que o seu modelo de aprendizagem ele aprenda de forma mais genérica, que aquilo é um carro, esteja ele apontando para um lado ou para o outro. E tem outras transformações, como por exemplo rotação, você mudar as cores, a escala de cores da imagem, né? Você transformar de um padrão de cores para outro, né? Como por exemplo trocando os RGBs lá, porque talvez o que você se importe é realmente com as características gerais da imagem, não com as cores que ela tem, tá certo? Então tem vários exemplos, né? Outro exemplo é adicionar ruído à imagem, né? Então frequentemente os dados que você tem, eles têm pouco ruído, mas na prática talvez eles tenham mais ruído. Então posso adicionar um ruído como sal e pimenta, alguma coisa assim, ou fazer uma translação, rotação na imagem, como a gente comentou antes. Tá? Então tudo isso a gente chama de aumento de dados, em inglês é chamado de data augmentation, ok? E serve para você, além de gerar uma quantidade maior de dados do que você tem para treinamento, você fazer com que o seu modelo seja mais flexível e aprenda
variações sobre esses dados, nos quais eles devem dar a mesma classificação que o dado original, ok? Então, uma observação importante que nessa etapa de dados, qualquer pré-processamento que você deve fazer, ele deve ser replicável. Então, em vez de pegar o seu dataset e aplicar a cada uma das imagens um determinado conjunto de filtros, nessa aqui eu vou fazer esse filtro, aquele outro. Nessa aqui eu já vou fazer um outro conjunto de filtros. Então, em vez disso, tente fazer alguma coisa que seja replicável. Tem scripts que você roda e gera seus dados novos, e que você pode refazer isso quantas vezes você quiser. E aí você muda seus scripts se não estiver bom, mas você continua mantendo essa consistência, essa capacidade de você replicar quando necessário, ok? Além disso, não descarte seus dados originais. Mantenha os dados originais porque eles podem ser úteis para você, no futuro, observar se não teve algum problema nessa etapa de pré-processamento, nesse conjunto de scripts aí que você rodou, se eles não cometeram algum erro sobre os dados, fica muito mais fácil de você fazer isso se você mantiver os seus dados originais, ok? Bom, então falando em coleta, como que nós podemos coletar dados? Então tem alguns exemplos que são típicos que é bom a gente levar em consideração. Então isso aqui é uma listagem apenas para você levar em consideração todas essas possibilidades que você tem, ok? Então, por exemplo, você tem dados próprios sobre isso? Você pode fazer crowdsourcing, ou seja, usar a internet para coletar mais dados? Ou seja, no caso aqui você vai ter pessoas informando os dados para vocês, né? Como por exemplo, no crowdsourcing, você pode ter pedir para várias pessoas nas redes sociais para ajudarem você a rotular dados que você tenha, ou então até para enviar dados deles mesmos, que eles possam disponibilizar para você, né? Então isso aí é crowdsourcing. Você também pode comprar dados, né? Então às vezes é interessante, você compra ou então paga alguém para rotular. Então a gente tem aí, por exemplo, o Mechanical Turk, né, da Amazon, e tem outras empresas que podem fazer rotulação de dados automática para você. Automática não, são pessoas fazendo rotulação para você, você paga para elas fazerem, tá certo? Ou você pode também coletar automaticamente, né? Então você pode fazer crawlers de internet que vão vasculhar páginas web, coletar a informação que você tem. Lembre-se de pedir autorização quando você for fazer esse tipo de coisa, né? Outro exemplo de coleta bem engenhosa de dados é aqueles sistemas de captcha que o Google implementa, onde ele mostra para você algumas imagens e para você fazer login em algum local, para você dizer que você é uma pessoa, que você é um humano, você tem que ser capaz de reconhecer alguns padrões, né, como por exemplo semáforos, carros e tal. E aí, dentre aqueles, alguns eles de fato sabem qual é o rótulo e outros ele coloca para você rotular. Então, uma porcentagem daqueles que você está marcando, de fato você está ensinando para eles o que é um carro, o que é um semáforo, o que é uma faixa de pedestre. Ok? Então, são maneiras engenhosas aí de coletar dados, tá? Então, outra coisa importante se considerar é cobertura, né? Então, se eu tenho interesse em modelar um fenômeno, uma função, um mapeamento, eu tenho que ter certeza de que aqueles dados cobrem todas as nuances possíveis que eu quero que sejam modeladas, tá certo? Então, por exemplo, os seus dados cobrem todas as etnias, no caso de fotos, por exemplo, né? Todos os padrões de tipos de comportamento que podem ser expressados no seu sistema, tudo isso está coberto nos dados que você tem, porque se ele não tiver coberto nos seus dados de treinamento, você não vai esperar que o seu modelo treinado consiga generalizar para dados completamente diferentes de outras distribuições que não foram as que ele foi treinado, ok? Outra sugestão importante é não espere até ter muitos dados para seguir com o processo, ok? Então esse processo aqui, você tem uma quantidade de dados, já comece a fazer as próximas etapas, a etapa de modelagem, tá certo? Toda essa etapa de pré-processamento, de modelagem, já faça, e aí você depois observa quais são os problemas, a gente vai ver maneiras de como analisar, e aí você faz uma nova etapa de coleta de dados, se for necessário, ok? Mas não espere ter dados suficientes, talvez você nunca venha a ter dados suficientes, e se você ficar preso nessa etapa, você vai deixar de fazer coisas importantes e vai deixar de fazer ajuste na sua coleta de dados por causa disso. Tá? Outra coisa importante, rotulação. Então, rotule alguns exemplos manualmente, você mesmo. Se você, como cientista de dados, rotule você mesmo os seus dados, alguma parte deles, né? Não é para você rotular o dataset todo, mas pelo menos uma boa parte deles, para você ter a ideia ter uma boa perspectiva das dificuldades da tarefa, de como é que são os dados, que tipo de problemas eles podem ter. Então,
Fazendo isso ajuda bastante você a entender o problema melhor e aí saber quando que é esperado que o seu modelo dê um bom resultado e quando que provavelmente ele não vai dar um bom resultado, independente do que você venha a fazer, ok? Então, outra coisa importante é melhor que você tenha mais de uma pessoa rotulando, né? Então, uma pessoa só rotulando pode criar um viés muito grande, né? Então, aquela pessoa ela pode ter uma maneira muito peculiar de entender aqueles dados e ela pode rotular de uma maneira que talvez não seja a maneira mais comum na população, é a maneira mais certa de entender aquilo, né? Então, o ideal é você ter pelo menos 3 pessoas, né? Normalmente um número ímpar, porque você consegue fazer um número, voto de maioria, 3 ou 5 pessoas rotulando cada padrão, e aí com isso você pode fazer esse voto de maioria, né? Mas lembre-se que se você coloca várias pessoas para rotular, é possível também que haja inconsistências. Então, tente fazer com que elas concordem em padrões que são estranhos, né? Então, se as pessoas rotularam os seus dados de forma distinta, uma pessoa rotulou categoria A, outra rotulou categoria B, faça elas conversarem e chegarem a um consenso. E aí, com isso, o quanto antes você definir esses consensos, menos trabalho você perde tendo que rotular novamente os dados, tá? Então, a falta de consistência na rotulação, ela pode criar problemas muito grandes para o seu classificador, né? Então, fica muito difícil o seu classificador entender como seus dados são, se você, por exemplo, tem um padrãozinho aqui que é X, outro aqui que está praticamente em cima que é bola. Né? Como é que ele vai separar esses dados? Eles são praticamente idênticos, mas estão sendo rotulados de forma diferente. Então isso cria problemas para o seu classificador. Então é preciso que haja consistência, ok? Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma tarefa de conversão de áudio em texto. E aí uma pessoa fala, e aí um rotulador vai transcreve isso para outro transcreve para outro transcreve para ok? Então, isso vai gerar uma inconsistência nos seus dados. Então, tente fazer com que eles entrem num consenso e escrevam um documento dizendo como é que eles devem rotular cada tipo de padrão, ok? Além disso, procure criar uma certa categoria desconhecida, né? Então, ou seja, indecidível, na qual aí, se o seu rotulador tiver de fato, sem saber como rotular esses dados, ele possa atribuir para aquela categoria, em vez de chutar uma coisa aleatória ali, certo? Que pode só simplesmente confundir mais ainda o seu classificador. Depois dessa categoria desconhecida, você pode reavaliar para ver se de fato há um rótulo que esses dados deveriam ter, ou se simplesmente talvez seja melhor removê-los dos dados. Ou então até mesmo manter nos dados, mas de fato criar uma categoria nova, né, no seu classificador para ele rotular daquela forma e assim não confundir com outros dados que não têm aquelas características, ok? Outra coisa muito importante é a divisão de dados, né? Então essa divisão de dados ela precisa levar em conta uma amostragem aleatória dos dados. Você nunca deve dividir os seus dados da forma que o dataset foi coletado. Você não pode fazer isso de forma temporal. Você deve selecionar padrões de forma aleatória, tanto quando você fizer a divisão de dados, quando você estiver extraindo seus batches para treinar os seus modelos. Né? Você tem que extrair de forma de fato aleatória, porque isso pode gerar problemas, né? Então, se os dados no começo do conjunto tiverem um padrão e os no fim do conjunto tiverem outro padrão, por exemplo, foram coletados no começo de um período e no final de um período, então isso pode ser que tenha determinados dados que vão apenas cair no seu conjunto de teste e aí o seu modelo nunca vai ver durante o treinamento, ok? Então esse cuidado é importante. Outra coisa, como a gente falou na aula anterior, validação cruzada, se você tiver poucos dados, ou se você de fato quiser comparar os classificadores com uma precisão alta, né? Porque ela permite aí que você extraia medidas de avaliação dos classificadores com uma precisão em casas decimais. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre comparação de modelos daqui a pouco, tá? Mas a validação cruzada permite você fazer isso, a gente viu na aula anterior como fazer, tá? Em seguida, a gente pode falar sobre agora modelagem de dados. Então você já coletou seus dados, você tem ali eles pré-processados, estão amostrados, você pode agora passar a treinar os seus modelos, mas primeiro, que modelos a gente vai usar, né? Então, primeira etapa é seleção de classificadores. Então, antes de você escolher os classificadores, é importante que você tenha uma ideia
de onde você quer chegar em termos de precisão, de acurácia, qual o resultado que é satisfatório para você e o que é possível você chegar, tá certo? Então, para você decidir isso, estabeleça alguns baselines. São modelos que você pode ter como referência. Então, talvez o mais tradicional deles é a performance de nível humano, né? Human Level Performance, ou HLP, né? Então, essa performance ela vai dizer para vocês como que as pessoas normalmente se saem nessa tarefa. Então, se você já tem um conjunto de dados rotulados, peça uma terceira pessoa, uma quarta, que não participou daquele processo, para rotular novamente esses dados. E aí você vai ver qual é a performance daquela pessoa naquela tarefa, né? Então, com pessoas diferentes, essa performance pode variar. Então, você vai ter aí uma estimativa, né? Você não precisa fazer isso no conjunto todo, você pode fazer, por exemplo, só no seu conjunto de teste, por exemplo, só para ter uma ideia de qual é a performance que eu posso chegar com esse modelo, né? Então, para determinadas tarefas, os seres humanos são muito bons, né? Como, por exemplo, a área de visão, de áudio, né? De processamento de imagens. Então, os seres humanos são muito bons para reconhecer padrões em imagens, em sons. Então, nesse tipo de tarefa, a performance de nível humano é muito importante, ou seja, quando você tem dados não estruturados. Já para dados estruturados, como, por exemplo, databases ou tabelas com muitas colunas, vai ser difícil uma pessoa ter um bom desempenho observando aqueles dados ali. Então, leve isso em consideração também, quando que faz sentido ou não você fazer a avaliação de performance de nível humano, tá certo? E aí você tem uma ideia de, bom, se o ser humano chega nesse patamar, quanto é que um modelo pode chegar? Será que ele consegue chegar no nível humano ou não? Né? Se um ser humano não consegue chegar naquele patamar para dados não estruturados, como imagem ou áudio, então vai ser muito difícil você conseguir o seu modelo fazer o seu modelo chegar nesse patamar, ok? Outra coisa que você pode utilizar como comparativo sistemas pré-existentes. Se eu tenho algum outro sistema fazendo essa tarefa, talvez um modelo mais antigo, ou talvez um modelo estatístico que foi criado, ou alguma heurística, se você tem isso pronto, então use ele como baseline, aí você tem uma ideia do quanto que você pode melhorar em cima dele, né? Ou então use um classificador mais simples, né? Algo que na literatura foi utilizado para uma tarefa semelhante, é um classificador simples que funciona para esse caso, talvez não com a acurácia necessária, mas você pode avaliar aí e ter o seu baseline de comparação, tá? Então, lembre-se sempre que usar performance de nível humano, avalie a discrepância entre diferentes rotuladores humanos, né? Então, pessoas diferentes podem ter acurácias diferentes. Isso mostra o quê? Que talvez aquela tarefa ela não seja assim tão simples de fazer, não é algo que qualquer pessoa sempre vai conseguir fazer, né? Então, mesmo as pessoas têm um nível de erro naquela tarefa, né? Que nível de erro é esse, né? Então, avalie isso. Outra coisa, não se prenda a selecionar apenas modelos complexos, como, por exemplo, uma rede neural profunda, com tantas camadas, e assim, sabe, transformers e tudo mais, só porque eles são SOTA, né? SOTA o que é? State of the Art. O melhor que tem para aquela tarefa é esse modelo, então é o que eu vou usar. Não se prenda só a isso. Esses modelos super complexos, muitas vezes, eles servem para aqueles dados que eles foram avaliados, ou então, muitas vezes eles são super complexos, difíceis de treinar e de avaliar, né? E aí você vai perder muito tempo tentando fazer esses modelos funcionarem, vai cometer provavelmente muitos erros no processo e vai gastar um tempo importante que você podia estar usando para aperfeiçoar as outras etapas do seu problema, né? Então a ideia é, comece sempre com modelos simples, de fácil implementação, fácil de debugar, né? Porque o seu primeiro objetivo no começo do processo é ter um código correto e funcionando, onde todas as etapas de pré-processamento e treinamento do modelo estão funcionando e você vê ele funcionando bem lá, ok? Então, leve em consideração esses modelos, né? Então, talvez seja interessante você considerar modelos bem conhecidos, com avaliação disponível na literatura, né? Bem avaliados na literatura, que servem para esse tipo de tarefa. Se eles existirem, utilize e não precisa implementar do zero um modelo novo, né? Então, no começo é melhor não fazer isso, certo? Bom, depois da seleção dos classificadores que você vai utilizar, vem a etapa de treinamento. Então, o resultado dessa etapa é o modelo treinado. Mas o modelo treinado ele é resultado do conjunto de dados que você tem, do código de treinamento que você está usando e dos hiperparâmetros que você está ajustando para o treinamento desse modelo. Ok? Então, essas três coisas contribuem para a qualidade do seu modelo treinado. Ok? Então, leve isso em consideração e tenha sempre a reprodutibilidade, a capacidade de reproduzir qualquer resultado anterior que você teve. Muitas vezes,
acontece de você ter um bom resultado e aí fala assim, agora eu vou fazer esse próximo passo aqui que vai melhorar nesse outro aspecto. E aí você quebra alguma coisa e aquele resultado bom que você tinha antes foi perdido e você talvez não consiga retomar aquele resultado. Então, você ter a capacidade de reproduzir um experimento e um resultado anterior é muito importante para você poder comparar o que cada avanço resultou no resultado, tá? Então, qualquer modificação que você faça no código precisa estar registrada, ok? Então, use ferramentas de rastreamento que você possa monitorar quais são os dados que você utilizou, inclusive a técnica de pré-processamento que você fez com aqueles dados, qual foi o código que treinou o seu modelo, né? Porque pode ter alguma diferença no código, né? Alguma variação importante ali. Por exemplo, eu mudei um pouquinho a arquitetura, eu coloquei uma camada, eu tirei uma camada de uma rede neural, ou eu coloquei ou removi algum detalhe, né? Então, isso é importante, você rastrear também o código que você usou para cada experimento e quais foram os hiperparâmetros. Então, de forma que seja simples você reproduzir aquele experimento quando você precisar, ok? E aí tem ferramentas que podem te ajudar nisso, como, por exemplo, o OneDB, ClearML, ZenML, o SageMaker, MLflow e o Neptune. É só para citar algumas, né, que podem te ajudar a você rastrear os seus experimentos armazenando os dados na nuvem para você poder depois voltar e saber que experimento teve cada resultado, né? Então, se você automatizar esse processo o máximo que puder, a tendência de você não errar frequentemente é muito maior, tá certo? Falando ainda sobre treinamento, a gente falou que era dados, código e hiperparâmetros. Então, dados foi mais tratado na etapa anterior, mas você precisa registrar que dados você usou. Código foi o que a gente falou agora, no slide anterior, você ter repositórios que você possa voltar para uma versão do seu código e executar aquele experimento novamente. E a última parte, que é extremamente importante, é o ajuste de hiperparâmetros. Então, todos os modelos de aprendizagem de máquina, sem exceção, têm alguns parâmetros a serem ajustados. Ok? Então, se você tiver algum modelo que não tem nenhum hiperparâmetro, isso quer dizer que alguém está escolhendo algum hiperparâmetro por você. Então, talvez seja interessante você listar todos os hiperparâmetros que você tem no seu modelo e fazer alguma espécie de busca, como, por exemplo, busca em grade, amostragem aleatória, ou utilizar um modelo, uma técnica de AutoML, né? Então, que vai tentar encontrar esses parâmetros, treinar o modelo para você encontrar o melhor conjunto de parâmetros de forma automática, né? Então, é alguma ferramenta. Uma que eu gosto bastante, particularmente, é a amostragem aleatória de dados. Então, nessa figura aqui, a gente tem alguns exemplos. Então, foi gerado... primeiro foi gerado um conjunto de... listou todos os parâmetros. Então, aqui o A, o L, o beta, e assim por diante. A gente listou todos os parâmetros que eram importantes, que talvez fossem importantes no nosso modelo, que de alguma forma a gente supunha que poderia impactar no resultado, a gente inclui na análise. E aí a gente gera um conjunto aleatório de parâmetros dentro da escala para cada um deles, né? Então, de preferência, amostrado de forma uniformemente, se for um parâmetro que afeta uniformemente a performance, ou mostrar de forma exponencial, se for um parâmetro que afeta exponencialmente o resultado. Né? Então, basicamente, você vai gerar um conjunto de pontos a serem avaliados. Então, por exemplo, 100 amostras de dados, nesse exemplo aqui são 500 amostras de parâmetros, e aí só que cada pontinho de dados vai ter variações de todos os parâmetros ao mesmo tempo, certo? Então você vai mostrar, para fazer um experimento, eu vou ter uma combinação de parâmetros amostrados de todos os valores, tá? Uma amostragem aleatória. E aí eu vou plotar o que acontece se eu vario esse parâmetro aqui, na escala dele, qual é o resultado que tem aqui em termos de acurácia, tá? Ok? Então, a gente observa, por exemplo, que nessa faixa aqui, esse parâmetro tem uma resposta muito diferente, né? Aqui, por exemplo, esse parâmetro dá um resultado muito ruim. Já aqui é onde ele dá os melhores resultados, e tem uma estreita faixa de valores aqui, onde ele dá resultados ótimos. Ok? Já outros parâmetros, como por exemplo esse aqui, ó, a resposta dele é praticamente a mesma. Sempre praticamente horizontal, então dentro daquela faixa de parâmetros, esse parâmetro praticamente não afeta. Então isso ajuda você a entender como os parâmetros estão influenciando no resultado do seu modelo, né? Não só encontrar o melhor conjunto, mas também entender quais que são importantes e quais que não são, e qual o range de valores no qual eles funcionam melhor, ok? Então isso é uma boa sugestão de como ajustar os hiperparâmetros. Além disso, utilize uma função de perda adequada, né? A função de perda é aquilo que o seu otimizador vai otimizar durante o treinamento do modelo. Então, assegure-se de que essa função de perda, ou loss, né, como a gente chama,
ela captura o que você quer otimizar. Se você estiver otimizando uma função de perda diferente do que você quer, pode ser que o seu otimizador encontre um resultado que tem uma perda muito pequenininha, mas no seu problema ele não está resolvendo o problema, porque ele otimizou uma função de erro e você queria otimizar de fato outra função de erro. Então, tome esse cuidado e procure funções de erro que sejam mais adequadas para o seu problema. Ok? Então, algumas opções aí, por exemplo, em regressão, a gente tem o Mean Squared Error, que a gente chama de MSE, o Weighted MSE, o Mean Absolute Error, ou MEE. Tem alguns outros também, e classificação, alguns dos mais típicos são a entropia cruzada e a loss da SVM, né? Então, só para citar alguns, tá certo? É bom você conhecer os tipos de loss que tem, quais são compatíveis com cada um dos otimizadores que você está utilizando, e aí escolher a loss adequada para o seu problema, aquela que realmente reflete a função de perda que você quer. Ok, então, beleza, eu já tenho o meu modelo implementado, ele já está prontinho ali, eu começo a rodar o treinamento dele. A primeira coisa que você deve fazer é uma checagem de sanidade, né? O meu modelo está aprendendo alguma coisa com esses dados? Então, observe como a loss dele, a função de perda, varia em função do número de épocas de treinamento. Você deve ver um gráfico desse tipo. Talvez mais ruidoso, é natural você ter um gráfico com mais ruído, algo assim, mas a tendência geral está expressa nessa linha aqui, né? Então, com mais épocas, ele vai ter uma tendência de redução. Se você não está observando isso, tem algum problema sério, certo? Então, esse problema pode ser ou seu modelo está implementado errado, ele não está com a implementação correta, ou então seus dados estão completamente descorrelacionados com a sua variável de saída. Mesmo que isso aconteça, é natural que pelo menos a sua função de perda caia um pouquinho, né? Porque você sempre pode encontrar uma função estranha que vai mapear uma coisa que não está correlacionada com outra de uma maneira minimamente coerente ali, tá? Então, normalmente a função de perda tem que cair um pouco à medida que você faz um treinamento, né? Então, é esse tipo de padrão que você espera obter. Se você está treinando o seu classificador e com os dados de treinamento ele não cai, então provavelmente algum erro de implementação, alguma etapa no pré-processamento que está errada, talvez você não esteja supervisionando corretamente seu classificador. Então esse é o momento que você para e verifica se está funcionando como deveria, né? Pelo menos no treinamento, tá certo? Bom, depois que a gente é capaz de treinar o nosso modelo, né? A gente ainda vai falar mais para frente de como verificar se ele está bem ajustado em termos de overfitting, underfitting, a gente vai falar mais para frente, mas uma vez que a gente conseguiu treinou o nosso modelo, a gente vai avaliar como é que está o resultado dele na conjunto de teste, né? Então, primeiro, use métricas de avaliação que sejam adequadas, tá? A acurácia, que é a mais comum, não diz tudo. Muitas vezes a acurácia ela é um mau indicador, não um bom indicador, tá certo? Então, por exemplo, se você tem a classificação binária de uma doença rara que afeta, por exemplo, 1% da população, e aí você tem lá o seu classificador que está atuando sobre dados, como por exemplo, supor que você tem, como é uma doença rara, é difícil você coletar dados de pessoas doentes, porque ela é rara, né? Então o que você conseguiu lá foi 98% de pessoas saudáveis em seu dataset e só 2% de pessoas doentes. Ainda assim, eu quero ser capaz de identificar esses 2%. Eu não quero errar nesses doentes, né? Então, se você tem, nesse exemplo, um classificador que diz que todo mundo é saudável, simplesmente quando chega um dado X lá, a única coisa que ele faz é print saudável. Esse não é um classificador muito inteligente, né? A única coisa que ele faz é imprimir saudável. Esse classificador que só imprime saudável, ele tem 98% de acurácia nesses dados. Independente do dado que entrar, ele sempre diz que é saudável, 98% dos dados são saudáveis, de pessoas saudáveis, só 2% que ele vai errar. Mas normalmente não é isso que a gente quer. A gente quer que ele realmente seja capaz de identificar pelo menos uma parte desses 2% que estejam doentes, senão ele não tem utilidade nenhuma. Né? Ele é apenas um chute lá, né, na categoria mais frequente, não é isso que você quer. Ok? E observe ainda que mesmo que você tenha algum classificador que seja capaz de acertar 25% só desses doentes, ele ainda teria uma acurácia de 95% se ele acertasse todos os outros 98%, e só 25% ali dos doentes ele acertasse, ele teria uma acurácia de 95%, que para muitas tarefas pode ser considerada uma acurácia boa, mas nessa aqui não, tá certo? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então utilize outras métricas, como por exemplo, precisão
cobertura, que a gente chama também de recall, e a medida F, ou F1, né? Então vamos ver, por exemplo. Então, se você tem lá os seus dados de treinamento, no caso aí de teste, por exemplo, né? Então, a primeira coisa a fazer é criar uma matriz de confusão. Então, nessa matriz de confusão, aqui você vai colocar dos seus dados quem de fato é doente e quem de fato é saudável. E aqui, nas linhas, você vai colocar a classificação que o seu modelo deu, né? Então, aqui, por exemplo, ó, seu modelo disse que 2 eram doentes, e de fato eles eram, ok? Então, a gente chama de verdadeiro positivo, se o classificador acertou. Ele disse que era doente e de fato era doente, ok? Nós temos também a possibilidade de ser falsos positivos. O seu modelo disse que era doente, ou seja, que ele deu positivo para aquele exame, porém, na verdade, 6 não eram. Certo? De 6 que ele disse que, do total de 8 que ele disse que eram doentes, apenas 2 eram e 6 não eram. Ok? E a mesma coisa você tem aqui para os saudáveis, né? Então, só que aqui o seu classificador está dizendo que é negativo, tá certo? Ele disse que não é doente. Então, dos que eram doentes, 4 ele disse que não eram doentes, então ele errou 4. E 190 ele disse que eram doentes, né? Do total. Ok? Então, aqui a gente sabe que nosso modelo ele acertou só na diagonal principal, ele acertou esse valor e esse valor. A diagonal secundária foi o que ele errou. Ok? Então, usando essa matriz de confusão, onde a gente tem aí VP verdadeiro positivo, FP falso positivo, VN verdadeiro negativo e FN falso negativo, a gente quer olhar para um diagrama como esse aqui. Certo? Então, esse diagrama aqui, o que ele está me dizendo? Bom, aqui nessa parte em verde escura, era os dados que são de fato relevantes, ou seja, os doentes aqui, né, desse lado de cá. Então, do lado de cá tem as pessoas que não são doentes, na realidade, não são doentes, não tem aquela característica, né, são os negativos. Aqui são os positivos e aqui os negativos. E aqui esse círculo é o que o seu classificador selecionou. Então, do que o seu classificador selecionou, alguns eram de fato positivos, mas outros não eram positivos. E quando o seu classificador seleciona, a gente está dizendo que ele está dizendo que são positivos. Então ele acertou alguns, mas errou outros. Ok? Então a precisão ela vai medir o quão bom é o seu classificador dentro do que ele selecionou. Então dentro do que ele selecionou, quantos ele acertou, né? Então essa partezinha verdinha em relação ao total. Ok? Então é os verdadeiros positivos, ok? Dividido pelos verdadeiros positivos mais os falsos positivos. Ok? Então, esse verdinho dividido pelo verdinho mais o vermelho. Ok? Então, isso é sua precisão. Ou seja, uma vez que ele disse que alguma coisa é doente, o quão preciso ele é. Ok? Outro dado que é importante é a cobertura. Certo? Então, a cobertura é de todos os positivos, quantos ele pegou. Ok? Quantos ele disse que era. Então, olhando só para os positivos agora, quantos que ele acertou? Certo? Então, do total dessa faixa verde toda aqui, quantos ele selecionou? Né? Ok? Então, ele vai ser dado pelo número de verdadeiros positivos, ok? Dividido por falso negativos mais verdadeiro positivos, né? Que é esse cara aqui, certo? Esse quadrado todo, esse retângulo todo aqui, ok? Então, isso é a precisão e o recall, ou precisão e cobertura, né? Então, observe, né, que a precisão, ela vai utilizar essa linha aqui, e a cobertura vai utilizar essa aqui. Ok? Bom, a gente pode falar de outras métricas, né? Como, por exemplo, a acurácia, que é aquela primeira que a gente exemplificou lá, que no nosso exemplo era 98%, quando ele chutava tudo positivo. E aí a acurácia é basicamente a diagonal principal dividido pela soma de toda a tabela. Ok? Ou seja, a diagonal principal é tudo que o meu modelo acertou, dividido por tudo que ele viu. Ok? Então, é VP mais VN dividido por VP mais VN mais FP mais FN. Ok? Então, se você calcular a acurácia nesses dados aí, você vai observar que ele tem uma acurácia de 95%. Mas será que isso é uma coisa tão boa para um modelo que detecta doenças? Vamos ver o que a medida F diz sobre isso. A medida F ela é uma média harmônica entre a precisão e a cobertura. Ok? Então, basicamente, ela é o produto da precisão pela cobertura dividido pela soma
da precisão na cobertura dividido por 2. Ok? Então essa aí é a nossa medida F, certo? Então, no nosso exemplo anterior, a medida F deu 2 sobre 2 mais 6, 0,25. Desculpa, a medida P, a precisão. E o recall deu 2 mais 2 sobre 190, 0,01. Quando a gente tira a média harmônica entre essas duas coisas, né, então a gente tem aí 0,25 vezes 0,001, 0,01 e 0,20 dividido por 0,25 mais 0,01. E aí a gente dá 0,02. Então é muito, muito mais baixo, né? Então a medida F realmente ela está dizendo, olha, o seu classificador ele tem alguma coisa muito ruim. Ou é a precisão ou é o recall. Obviamente que aqui a gente observa que é o quê? O recall. A medida de cobertura, né? Ou seja, dos que de fato são, poucos ele detecta. Ok? Então ele tem um baixo recall e esse produto aqui faz com que a nossa medida F seja sensível a qualquer um dos dois problemas. Ok? Bom, a precisão e a cobertura elas podem ser mais importantes ou menos importantes em cada um dos problemas, né? Então, um exemplo típico, um classificador de spam, a precisão é mais importante do que a cobertura, tá? Por quê? Porque se você tiver um falso negativo, ou seja, alguma coisa que era spam e seu modelo diz que não era spam, então o usuário vai ver um spam a mais em sua caixa de e-mail, então ele vai ter que filtrar um e-mail mais ele mesmo, ou então ignorar o e-mail a mais, mas não vai mudar muita coisa na vida dele. Por outro lado, um falso positivo, se o seu modelo disse que era spam e não era, então ele filtrou da caixa de entrada dos usuários, então pode ser que o usuário tenha perdido um e-mail potencialmente importante, de repente uma oferta de emprego para ele, ou então de repente algum contato importante comercial e ele acabou perdendo porque foi considerado um spam, né? Então, observe aí que no caso de detecção de spam, a precisão é muito importante. Por outro lado, se a gente tiver um classificador de doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, então a cobertura é o mais importante. Por quê? Se você tiver um falso positivo, a pessoa de fato não tem uma DST, mas você disse que tem ela, né? Desde que essa cobertura essa não seja muito alta, né? Porque vai causar transtornos. Mas se você disser que ela tem, o que vai acontecer é que ela vai fazer alguns exames adicionais e provavelmente você vai detectar que ela de fato não tem aquela doença. Ok? Por outro lado, se você disser que um portador de DST não possui DST, você vai trazer riscos não só para a vida dele, como de outras pessoas com quem ele pode estar se relacionando. Ok? Então, é um risco muito maior você ter um falso negativo do que um falso positivo. Então, nesse caso, aí a cobertura é mais importante para o DST. Ok? E aí, a medida F1, ou F-score que a gente viu antes, ela faz uma média harmônica entre as duas coisas. Talvez não seja mais interessante no seu problema. Tem aí a medida F-beta, que permite você ponderar o que é mais importante, se é a precisão ou o recall, né? A precisão ou a cobertura. E aí essa medida aí, né? Observe que ela é apenas uma generalização da medida F, né? Porque se você fizer o beta igual a 1, esse aqui vira 2 e aqui some, né? Então você tem a medida F1, certo? Então esse beta permite você controlar o quão mais importante é a precisão do que o recall, ou quão menos importante você colocar um valor menor do que 1. Ok? Ótimo. Então, cuidados ao comparar modelos. Então, eu treinei o modelo A, eu treinei o modelo B e agora eu quero comparar os resultados dos dois. Então, algumas coisas são importantes. Primeiro, eles precisam ser treinados com os mesmos dados. Dados diferentes vão dar resultados diferentes. E aí você não tem como saber se o resultado foi porque os dados eram diferentes ou porque os modelos são diferentes, né? Então, treinar nos mesmos dados. Segundo, use o mesmo esforço de ajuste de hiperparâmetros. A gente viu agora há pouco que um determinado parâmetro mudava a acurácia do modelo lá de 0,2 até 0,8. E aí, se você tiver um parâmetro mal ajustado no modelo, não é justo você comparar ele com outro que está com parâmetros bem ajustados. Então, utilize o mesmo esforço de ajuste de hiperparâmetros. De preferência, se você for fazer, por exemplo, uma amostragem de parâmetros, utilize a mesma quantidade de amostras para os dois modelos. Ok? E já ajuste primeiro o range deles corretamente. Porque se você tiver o range de um parâmetro de um modelo bem ajustado e do outro mal ajustado, também vai dar resultados ruins, tá certo? Então a comparação não será justa. Esse é um dos maiores problemas em artigos científicos de aprendizagem de máquina. A comparação justa de modelos, e esse aqui é um dos fatores principais para essa comparação nem sempre ser tão justa, tá?
Então, outra coisa, use a mesma quantidade de repetições. Então, se eu treino um modelo 10 vezes e outro modelo eu treino 2 vezes, pode ser que naquelas 2 vezes que eu treinei o outro modelo, eu dei azar, né? Ele deu resultados ruins. Mas se eu treinasse aquele modelo 10 vezes também, na média, ele seria muito melhor do que aquele resultado que ele observou. Então, se vocês quiserem dar a chance justa dos dois modelos saírem bem, treine a mesma quantidade de vezes cada um deles. Ok? Porque a gente sabe que se treinar o mesmo modelo novamente com sementes de aleatorização diferentes, eles vão dar resultados diferentes. Então, treine todos os modelos que você estiver comparando com a mesma quantidade de repetições. Outra coisa é considerar a estocasticidade do treinamento. Por causa do fator aleatório que a gente mencionou anteriormente, de seleção de dados e tudo mais, então isso faz com que o resultado não seja sempre o mesmo. Então, cada vez que você treina um modelo, ele vai dar um resultado um pouquinho melhor ou um pouquinho pior. Né? Então, um resultado melhor do classificador 1 em relação ao melhor do que o classificador 2 não diz nada para você sobre o problema. Né? Não diz nada sobre a qualidade deles. O que você precisa fazer é repetir várias vezes, calcular uma média e um desvio padrão. E aí você vai poder compará-los melhor. E se você quiser fazer uma comparação rigorosa entre os dois, ou se eles tiverem valores de média que sejam próximos do desvio padrão um do outro, considere fazer um teste de hipótese, que é isso vai te dizer com certeza se aqueles modelos são iguais ou são diferentes, e aí você vai poder tirar suas conclusões melhor. Ok? Então, falando agora um pouco de análise, uma vez que você fez todos esses procedimentos que a gente discutiu, e talvez você não esteja satisfeito com o resultado que você obteve. Né? Então, você precisa analisar de onde que está vindo os erros. Né? Então, diagnosticar e prevenir overfitting, né? E underfitting, como, por exemplo, alta variância e alto viés. Né? Ou então outros problemas que você tem nos seus dados. Né? Então, vamos ver algumas técnicas para fazer isso. Então, a análise de erro permite você identificar problemas e encontrar possíveis soluções. Então, o primeiro passo é o diagnóstico. Né? Então, primeiro, esse modelo está fazendo underfitting ou overfitting? Então, a gente observa o viés e a variância de acordo com como a gente viu nas aulas anteriores para ver o que está acontecendo. Então, se for uma alta variância, né, se estiver dando overfitting, então, uma opção, coletar mais dados. Outra opção, aplicar técnica de regularização, como penalizar pesos altos, fazer o aumento de dados, né, data augmentation, como a gente falou antes. Colocar outras técnicas, como por exemplo dropout, e tem outras técnicas na literatura. Ou parada antecipada, né, como a gente viu no gráfico anterior, parar o treinamento quando o conjunto de validação estiver começando a subir, você para o treinamento, e aí você diminui o overfit. Ou então aumentar os parâmetros de regularização. Né? Então, se você tem já uma técnica de regularização aplicada, normalmente ela tem uma constante, que é C ou lambda, que você vai aumentar ela para aumentar a regularização. Então, o seu modelo vai priorizar modelos mais... Seu treinamento, seu treinador, né? Seu algoritmo de aprendizagem vai priorizar modelos mais simples em detrimento dos mais complexos e aí vai minimizar a chance de overfitting. Por outro lado, se o seu problema for underfitting, né, alto viés, então use modelos mais complexos. Né? Então, em vez de você estar usando uma regressão linear, tente uma regressão com polinômio de mais alto grau, tente uma SVM ou uma rede neural com mais camadas, né, com uma arquitetura diferente, mais ajustada para aquele problema. Né? Treinar por mais tempo, né? Então, se está dando underfitting, então talvez treinar o seu classificador por mais tempo melhore esse problema aí, né? Talvez ele não tenha chegado lá onde os erros de teste sejam os mínimos. Então, treinando mais, você vai conseguir chegar nessa região. Outra opção é adicionar mais características. Então, isso envolve voltar na coleta de dados, né? Ou então ver quais são as características que poderiam ajudar você a resolver esse problema e inserir nos seus dados. Né? Então, falando um pouquinho mais sobre essa etapa de características, quais características utilizar no problema? Né? Será que sempre colocar mais características e mais vai ser sempre melhor? Então, primeiro, a gente pode fazer uma avaliação chamada de bottom-up. Então, a gente começa com um classificador que só tem um parâmetro que ele vai chutar na média ali, né? Então, imagine um classificador linear só com um parâmetro. Então, a única coisa que ele vai fazer é calcular a média dos dados e ajustar aquilo ali, certo? E aí você adiciona uma característica. Né? E aí, quanto que melhorou essa acurácia desse classificador? Ou então esse erro? Quanto que o erro caiu? Né? Quanto foi o ganho de performance? Aí você tira essa característica e coloca outra. Quanto é que foi o ganho de performance? E aí, característica a característica, você vai avaliando uma a uma quais são as que você deve manter e quais são as que você deve remover. Então, essa é a abordagem chamada bottom-up, que você começa sem nenhuma característica e vai adicionando
e aí até você decidir se mantém a característica ou não, né? Você pode fazer esse processo adicionando e removendo características, ou então simplesmente adicionando uma por uma e vendo se a anterior já não cobria aquilo, né? Então, são opções interessantes aí. Outra coisa interessante é a avaliação top-down, né, ou ablativa, então, no caso. Então, você inicia com todas as características e aí você tira uma. Se eu tirar essa característica, piora ou melhora? Ou piora muito ou pouco, né? Então, você vai fazendo uma por uma essas, faz uma tabelinha e você vê quais são aquelas que, de fato, são mais importantes para manter a performance do seu modelo, e aí você pode, talvez, descartar algumas se quiser, né? Então, esse tipo de análise ablativa pode incluir outras etapas de pré-processamento. Então, qualquer etapa que você tenha antes de pré-processamento, você pode ver se ela é importante ou não dessa forma. E se eu fizer essa etapa ou não fizer essa etapa, o que afeta no desempenho, né? Então, isso talvez seja interessante se você tem um modelo encadeado, um pipeline aí de processamento. Será que cada uma dessas etapas são importantes? Então, você pode fazer essa análise ablativa também. Emprego de métodos de redução de características. Muitas vezes a gente fica num problema que é o seguinte: se a gente coloca todas as características, a gente tem características demais. Cada característica que você insere, você tem uma tendência de overfitting a mais, porque é um parâmetro a mais. Por outro lado, se você remove características, você pode perder informação importante. Então tem uma atualização, uma opção que é o meio termo entre essas duas coisas, que é o emprego de métodos de redução de características, como por exemplo o PCA ou TSNI, que pega um conjunto de dados e mapeia para um espaço de menor dimensão, que procura representar o melhor possível aqueles dados de alta dimensionalidade. Então, ele procura manter todas as características que tinha naqueles dados, mas num espaço de menor dimensionalidade. Com isso, você pode diminuir o conjunto de parâmetros e reduzir a possibilidade de overfitting e ainda assim manter as características no seu dataset, né? Então, isso pode ser um processamento importante em alguns casos. Então, avalie os resultados em partições de dados, né? Então, você fez tudo isso e ainda não está satisfeito muito com os resultados que você obteve, né? Então, o que você pode fazer? Uma coisa importante é você avaliar que tipo de dados estão gerando cada tipo de erro, né? Então, pegue dados onde você observa que o seu modelo está errando, ou veja qual é a característica que ele tem, como por exemplo, meu modelo está errando quando as imagens são escuras. Então, segregue seus dados marque, né? Como a gente faz, coloque uma tag, né, um label lá marcando todos os seus dados que são do tipo imagens escuras, e todos que são claras. Ou então, se for áudio, por exemplo, esse áudio tem esse tipo de ruído aqui. E aí marque todos os áudios que tem aquele tipo de ruído. E aí você vai contar os erros, né, ou a taxa de erros em cada um dessas segregações que você faz dos seus dados, né? Então, aí, imagens claras, imagens escuras, ruído de carro, ruído de pessoas, e aí você rotula isso, identifica as categorias e aí você vê que tipos de dados que você pode melhorar o seu resultado, ok? Então, por exemplo, a fração de erros em cada tag, fração de dados do seu dataset com uma determinada tag. Aqui eu não estou vendo se meu modelo está acertando ou não, só quero saber qual o percentual dos meus dados que tem aquela característica. E aí também avaliar a performance humana em cada tag, né? Então, por exemplo, se esses dados de imagem escura, as pessoas conseguem reconhecer o que está nessa imagem, mesmo ela sendo escura, né? Então, avalie qual é a porcentagem, né? Então, uma vez que você identificou quais são os problemas típicos no seu dataset, qual é a frequência de ocorrência desses problemas, qual é a taxa de erro do seu modelo nessa categoria, então você já tem base para decidir no que você vai trabalhar em seguida. Então, uma vez que seu modelo não está funcionando, a tendência que a gente tem é sair treinando, testando outro modelo A, B, C ou D, ou então procurando um erro, acho que é isso aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas o melhor é você parar e escolher as suas batalhas. Onde que eu vou trabalhar agora, né? Então, um indicador importante é o gap de HLP. Então, o seu modelo tem uma acurácia, mas os humanos têm uma acurácia melhor, né? Então, quanto maior esse gap, isso indica mais que se você trabalhar ali, talvez você consiga obter um resultado melhor, ok? Então, por exemplo, vamos supor que o meu classificador ele tem lá 70% de acurácia em uma determinada tag. E aí eu peço para as pessoas fazerem aquela tag, e aí as pessoas têm 90% de acurácia. Então, aqui tem um gap grande que eu posso tentar melhorar o meu classificador aqui. Por outro lado, se quando você pedir para as pessoas rotularem, elas chegarem lá com 72% de acurácia, então aqui não tem um gap suficiente para você investir nisso.
ok? Então talvez não valha a pena você tentar melhorar ali, porque o seu classificador ali já está bom, ok? Outro caso a se considerar é a fração de dados. Então se eu tenho uma das minhas tags lá que só afeta 5% dos meus dados, apesar de eu ter um gap ali de 20%, vamos supor, talvez não seja interessante. Porque mesmo que eu consiga cobrir esse gap de 5% dos dados, de 20%, ele vai afetar uma porcentagem muito pequenininha dos meus padrões e a acurácia completa não vai afetar significativamente o resultado do meu modelo. Então, um indício é você levar em consideração essas duas coisas aqui, ok? Outra coisa, planeje e rastreie os seus experimentos, tá? Então, tenha claro o que você quer mostrar com cada experimento, tenha foco na reprodutibilidade, então seja capaz de replicar dados, código e hiperparâmetros, como a gente mencionou antes. Documente, né? Então, ao fazer muitos testes e mudanças no código, é fácil se perder e deixar passar o que de fato levou a bons resultados. Obteve um bom resultado, marque quais foram as alterações que você fez em relação à versão anterior em algum local, um documento, uma planilha, ou então usando alguma dessas ferramentas de rastreamento, né? Então, ao fazer isso, você vai ter facilidade de identificar quem foram os responsáveis por cada melhoria, e aí você vai, além de aprender mais sobre o problema que você está lidando, você vai ter um registro do que você fez que resultou em melhoria. Ótimo, então uma vez que você fez todas essas etapas até aqui, talvez seja o momento onde você já está satisfeito com o seu classificador, o seu modelo de aprendizagem de máquina, e talvez esteja na hora de colocá-lo em produção, né? Então, porém, embutir um classificador, um sistema de aprendizagem de máquina, um regressor, qualquer coisa usando essas técnicas, traz desafios que são importantes, né? Então, primeiro, você tem que levar em consideração a performance, né? Então, qual é a performance, quanto que meu modelo usa de CPU e GPU, memória, qual é a latência que ele dá, né? Então, se eu colocar o meu classificador nessa tarefa aqui, será que ele não vai impactar negativamente o desempenho do meu site ou da minha aplicação? Se ele impactar negativamente, talvez os ganhos que ele traga por resolver melhor a tarefa não valham a pena, porque os usuários vão se irritar ao usar aquele sistema porque ele está lento, né? Outro fator importante a se considerar é o data drift, né? Então, você coletou um conjunto de dados, treinou o seu modelo e colocou ele em produção, né? Então, aí ele começa a funcionar bem, mas o que pode acontecer? À medida que o tempo varia, acontece talvez uma mudança dessas variáveis de entrada, x, do seu modelo, né? Então, a distribuição dela varia. Então, por exemplo, as imagens que eram mais claras no começo, agora estão mais escuras porque mudou a estação do ano, por exemplo, né? Então, tá uma imagem mais de inverno, aí a imagem fica mais escura e o seu modelo talvez não funcione mais tão bem, né? Então, isso é o que a gente chama de data drift. O concept drift é quando o seu X talvez não tenha mudado, mas o seu mapeamento de X para o rótulo tenha mudado, né? Então, é uma situação aí um pouco mais inusitada, onde você tinha um dado que era considerado, por exemplo, uma coisa ofensiva, não era considerado uma coisa ofensiva no passado e passa a ser considerado ofensivo agora, porque aquilo era um termo natural, mas ele foi utilizado por algum grupo extremista e aí você usar aquele termo não é mais aceitável. E aí você tem um mapeamento dos dados que agora é diferente, e aí você precisa ajustar isso no seu modelo, né? Então, isso tudo mostra para você que retreinamento frequente pode ser necessário, e frequentemente é o caso, tá? Você não pode simplesmente dar deploy do seu modelo, esquecer ele lá, e ele vai sempre funcionar. Você precisa monitorar a performance dele, tá certo? E monitorar a performance de um modelo em produção não é tão simples, ok? Mas antes de falar sobre o monitoramento, vamos falar sobre o lançamento desse sistema. Então, tem 3 modos de lançamento comuns, tá certo? O primeiro é o modo sombra. Então, no modo sombra, o seu modelo ele vai funcionar em paralelo com algum sistema existente que está em produção atualmente, né? Então, pode ser um modelo existente ou uma pessoa fazendo o que ela faz ali, né? Então, o seu modelo está ali sendo testado para substituir aquele sistema ou aquela pessoa, mas só que nesse momento, você não vai usar as saídas do seu modelo para nada. O objetivo aqui é só avaliar a qualidade das respostas fornecidas e o quão compatíveis elas são com o esperado. E quando há uma discrepância, quem está errado? É a pessoa ou o seu modelo, né? Então é esse tipo de análise que você vai fazer com o modelo sombra. Você não vai colocá-lo de fato em produção, ele vai estar funcionando em paralelo ali, com todas as características de produção, mesmo setup de pré-processamento que você vai usar na produção e tudo mais, mas sem usar as respostas do seu modelo, ok? A segunda opção é o modo canário.
Então, no modo canário, é canário como em Minas, lá que você desce um canário na mina de gás, na mina onde para detectar se tem gás, se o canário morrer, porque tinha gás ali e você não deve descer, tá? Então, é um pouco cruel com o animal, na verdade é bastante cruel, mas é o que era feito antigamente em Minas. Então, felizmente no nosso caso aqui, a gente não precisa ser cruel, a gente pode simplesmente redirecionar uma porcentagem pequena do nosso tráfego para o nosso modelo. E aí, por exemplo, 1%, 2% é redirecionado para o seu modelo e o restante continua no processo original. E aí, para esse 1%, 2%, você avalia a qualidade do resultado. Ele está tendo um impacto positivo no nosso sistema ou não? Ele está criando um aumento de latência, as pessoas não estão satisfeitas, ou ele está realmente atraindo mais usuários, ou ele está agradando os usuários. Né? Você pode, inclusive, ter um mecanismo de avaliação, né? Perguntar para os usuários o que eles acharam ali, naquele momento, só para aqueles X% que usaram o seu modelo, por exemplo. Né? A outra opção é o lançamento do modo verde e azul. Né? Então, nesse caso, você tem uma versão antiga, que a gente chama de azul, e a versão mais nova do modelo, ou a versão sem Machine Learning é azul, e a com Machine Learning é a verde. Né? Então, tem essas possibilidades. E aí, você cria o seu processo de lançamento de uma maneira que é fácil chavear entre as duas. Então, você lançou, chaveia para a sua versão verde, que é a nova, deixa rodando durante um tempo. Qualquer problema que você identificar, você simplesmente chaveia de volta para azul, e aí, suavemente, as pessoas não vão perceber que o seu sistema mudou de forma muito abrupta. Né? Então, a ideia é que você possa voltar com qualquer problema novamente para a versão anterior, ou então para uma versão tradicional de funcionamento do modelo, para você identificar problemas, tá certo? Então, esses são os 3 modos de lançamento. Observe que, à medida que a gente desce aí nessa linha, nesses 3 modos, então a gente vai tendo um nível maior de automação. Então, no primeiro, não tem automação nenhuma, é a pessoa que está dando a resposta, o sistema antigo que está dando a resposta. No segundo, só para um pequeno percentual dos dados que ele está dando a resposta. E no terceiro, ele está dando a resposta para todo mundo, só que ele pode ser voltado atrás, né, dado rollback facilmente, ok? Ótimo, então vamos falar agora de monitoramento. Primeiro, o que monitorar? Né? Então, não é tão simples você monitorar um modelo em produção. Por quê? Porque você não tem dados reais rotulados. Você tem os seus dados de treinamento rotulados, mas os dados reais você não tem. Então você não sabe se a acurácia do seu modelo está alta ou baixa, né? Já que se fosse fácil dizer a acurácia dos modelos em tempo real, dos dados em tempo real, você não precisaria de um modelo de machine learning para fazer isso, né? Você simplesmente usa esse processo, tá? Então aqui você não tem como fazer isso. Então você até pode guardar esses dados, uma parcela desses dados para depois avaliar essa qualidade, mas isso não é monitorar um sistema em produção, e sim avaliar um sistema em produção, ok? Então aqui a gente vai monitorar o quê? Carga do sistema, como por exemplo memória, CPU, GPU, latência, throughput. Então qualquer coisa ali que esteja subindo muito é indício de que tem algum problema. Muitas vezes é na implementação do seu modelo que está com algum problema e está causando um consumo excessivo de memória, ou de CPU, ou de GPU, ou causando uma latência porque tem alguma etapa do pré-processamento ali que está muito lenta, né? Ou talvez o seu modelo em si seja lento demais para isso, né? Então, mas quando você fez o lançamento, você deveria ter identificado esses problemas. Se você não identificou, é algo que possivelmente está escalando ao longo do tempo, ok? Então, ainda assim, é importante você monitorar. Outra coisa, métricas, né? Então, eu não posso saber qual é a acurácia do meu sistema em produção, não é fácil saber isso. Mas eu posso medir algumas coisas, como por exemplo, qual é a fração de dados faltantes que o meu modelo está recebendo como entrada, se ela está aumentando ou diminuindo, porque qualquer mudança na distribuição dos dados de entrada pode ter um impacto na capacidade de generalização do meu modelo. Né? Então, se der um data drift, então qualquer coisa nos dados que mudarem ali a distribuição deles, você pode ter alguma ferramenta para identificar isso, e aí dar um alarme para você. Como, por exemplo, se for o áudio que ele está recebendo como entrada, por exemplo, o tamanho desse arquivo de áudio que ele está recebendo, ou desse sample de áudio, o volume médio, né? Então, se isso variar ao longo do tempo, então é um indicativo de que você pode não estar tendo uma boa acurácia boa, e talvez seja bom você avaliar novamente o seu modelo com dados novos. Tá? Imagens. O brilho, o contraste médio das imagens está variando ao longo do tempo, que se tiver, pode ser que a acurácia do meu modelo esteja também variando ao longo do tempo. Então, é interessante você ter esse monitoramento das variáveis de entrada. Outra coisa a monitorar é as saídas do seu modelo. Né? Então, por exemplo, se você está produzindo texto ali como uma saída, qual frequência o seu modelo está produzindo nu ou texto vazio?
né? Então, se no seu treinamento ele produzir isso muito raramente e agora durante a produção isso começa a variar, né, para cima ou para baixo, então isso é indicativo de que talvez esteja acontecendo ou data ou concept drift. O usuário repete a ação, né? Então, por exemplo, num sistema de reconhecimento de fala, o usuário tem que repetir a mesma coisa várias vezes, né? Então, isso provavelmente indica que o seu modelo não está mais tão bom para atender aquilo, né? Então, o usuário muda para o modo sem IA. Por exemplo, você coloca um modo novo no seu site, mas você não segura de que aquilo vai funcionar 100% das vezes, você deixa o usuário voltar para o modo antigo. Então, aí você começa a perceber que muitos usuários estão fazendo isso. Então, isso é um indício de que o seu modelo não está funcionando bem. Ou métricas de negócio, como por exemplo, click-through rate, alguma coisa que você usa no seu negócio que você está querendo maximizar com o seu modelo, você pode monitorar essa performance e ver se está degradando ao longo do tempo. Se tiver, você reavalia novamente, coleta mais dados novos desse conjunto e treina o modelo de novo, então rotula aqueles dados e avalia a acurácia do modelo para saber se está funcionando normalmente, né? Então, outra coisa importante é você avaliar se a acurácia do seu sistema é semelhante para todos que o usam, né? Até mesmo para grupos minoritários, tá? Então, se você tem grupos minoritários usando o seu sistema, você quer que a performance para ele seja tão boa quanto é para os grupos majoritários. Então, é bom você, de tempos em tempos, monitorar se isso está acontecendo e, se não tiver, fazer os ajustes para que isso ocorra de forma correta, ok? Bom, e levando em consideração isso tudo, o mais interessante é que você tenha uma espécie de dashboard onde você possa ver essas coisas evoluindo ao longo do tempo. Então, crie lá um dashboard, fique monitorando algum conjunto de variáveis do seu modelo para ver se ele está funcionando normalmente ou não, ok? Use alarmes. Então, quando as métricas fogem do que é esperado, dê alarmes, receba e-mails para saber se o sistema está funcionando bem. Eventos extraordinários, como por exemplo, o sistema travou, reiniciou, é bom que você seja notificado, né? Cuidado com sistemas de AM encadeados em pipelines de processamento. Se alguém muda alguma coisa nesse encadeamento, né? Então, por exemplo, se tem um sistema de aprendizagem de máquina que a saída dele é utilizada por outro sistema, isso está cada vez mais comum na indústria. Então, se você mudou o sistema anterior, pode ser que agora a performance do segundo seja impactada também, você precisa talvez retreinar o segundo, ok? Outra coisa, o pipeline de processamento. É muito comum que você faça um pipeline de processamento durante o seu treinamento e quando você vai para a prática, esse pipeline de processamento muda alguma besteirinha, algum detalhezinho, trocou uma biblioteca, fez um pedaço diferente, utilizou uma constante diferente para normalizar. E aí isso pode destruir a performance do seu modelo, né? Então, levar em consideração que qualquer mudança no pipeline de processamento pode degradar a performance do modelo, tá? Ok. Então, por fim, é importante enxergar esse processo todo, como a gente falou, como um ciclo de etapas, né, de refinamento. Então, você coleta seus dados, treina seu modelo, avalia, faz análise de erro, e aí isso pode revelar para você que talvez você precise coletar mais dados, ou extrair características novas, ou repetir alguma parte do processamento, ok? E aí, uma vez que você está satisfeito com o seu modelo treinado, foi avaliado e tudo mais, está com uma acurácia aceitável, você vai para a produção. E chegando na produção, você percebe que tem algum problema com o seu modelo. Ele não está funcionando bem para determinado conjunto de dados, ou para determinada tipo de grupo, né, de usuário, né? Ou então ele está com uma latência alta. Então você volta aqui para a modelagem para resolver esse tipo de problema, coloca um modelo mais simples, ou ajusta o modelo melhor, né? Faz alguma coisa. Ou pode ser talvez necessário você voltar lá novamente na captura dos dados e mudar alguma coisa para que o resultado da produção seja adequado, ok? Então, isso é um processo cíclico. E quanto mais rápido você começar a iterar aqui, se você capturar alguns dados e já começar a fazer a modelagem, provavelmente você vai observar que você deveria capturar seus dados de uma maneira diferente. E aí você já pode usar essa informação e capturar dados novos, ok? Então, se você já colocar algum sistema em produção, mesmo que seja um classificador bem simples, normalmente ele já vai melhorar a sua tarefa, muitas vezes, tá? Então, ao colocar esse classificador em produção, você vai aprender muito sobre esse processo. E aí você vai te dar informação para você refazer as etapas anteriores. Então, enxergue isso de maneira cíclica, ok? Bom, com isso a gente finaliza a aula, né? Então, só vamos fazer um resumo. Então, na aula de hoje, nós discutimos as questões práticas na aplicação de aprendizagem de máquina em sistemas reais. Vimos que a gente usa as etapas de dados, modelagem, produção, em um processo iterativo que busca modelar continuamente a qualidade geral dos resultados produzidos, né?
E essas etapas se dividem em dados, modelagem e produção. Na etapa de dados, a gente faz a definição dos dados, a coleta, a organização e rotulação dos dados. Na modelagem, a gente faz seleção de classificadores, treinamento, avaliação e análise de erro. E na produção, a gente faz o lançamento e monitoramento. Em cada uma dessas etapas, a gente viu um conjunto de técnicas e de procedimentos adequados e pontos importantes a serem observados na execução para garantir que a gente tenha um resultado de sucesso ao final. Ok? Então, com isso, a gente termina a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida a gente tira na parte presencial. Ok? Abraços.